Olá, meu nome é Andrigo Lorenzoni, eu sou doutorando do PGFAR, sou orientado pela professora Silvana. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre capacitação, treinamento de profissionais farmacêuticos para atuarem na saúde do idoso, ou seja, com a população idosa, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Nós já falamos bastante nessa disciplina sobre como o envelhecimento populacional tem aumentado nos últimos anos, em decorrência de vários fatores, como, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico, novos medicamentos, novas terapias, e também isso acaba refletindo na prevalência de muitas doenças crônicas não transmissíveis. O que acaba refletindo também no uso de múltiplos medicamentos, o que nós conhecemos como polifarmácia. Nós já discutimos bastante aqui os perigos, o cuidado que a gente tem que ter enquanto profissional farmacêutico com idosos e a polifarmácia. Isso se deve a vários motivos. Por exemplo, com o envelhecimento, com o passar do tempo, alguns mecanismos fisiológicos acabam sendo modificados, E aí a gente pode citar, por exemplo, o metabolismo hepático, que acaba sendo diminuído ou, enfim, sofre mudanças. Então, ter essa atenção com o paciente idoso é fundamental, levar isso em consideração, principalmente para aqueles que usam diversos medicamentos. Então, enquanto profissionais, existe uma necessidade cada vez maior de qualificação adequada para garantir o atendimento a essas demandas, Ou seja, o paciente idoso que usa vários medicamentos com várias comorbidades. Se nós pensarmos nas diretrizes da Política Nacional de Saúde do Idoso, da pessoa idosa, ela já traz prevista a formação e educação permanente de profissionais de saúde no SUS, na área de saúde da pessoa idosa. Então, a política, já tem essa premissa. E se a gente está pensando no SUS, a gente pode pensar também na Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, que tem a premissa de uma educação profissional desenvolvida no serviço e voltada para as necessidades do serviço. Então, que tipo de necessidades no serviço? Para quem já trabalhou na atenção básica, sabe que majoritariamente, ou uma grande maioria, dos indivíduos atendidos são idosos. Então, existem necessidades percebidas pelos profissionais, não só farmacêuticos, mas os demais profissionais de saúde, que têm necessidades e têm demandas de formação. Então, a Política Nacional de Educação Permanente, ela prevê que os serviços entreguem, ofereçam a esses profissionais treinamento adequado para estar atuando com diferentes fases da vida, ou seja, da criança, do adulto, da gestante, do idoso, enfim. Pensando na experiência aqui de Florianópolis, eu conversei com a Fernanda, eu até gravei a conversa com ela, mas por algum motivo não captou áudio, mas eu trouxe aqui duas falas dela. A Fernanda, ela é farmacêutica e ela é coordenadora de um centro de saúde aqui de Florianópolis. E aí eu perguntei para ela como que os estudantes, da graduação chegam para atuar com esse tipo de população, com paciente mais idoso, se eles estão vindo formados adequadamente, capacitados para isso. E o que ela me relatou é que a graduação tem vindo, sim, com uma visão diferenciada, comparando com alguns anos atrás, mas ainda assim ela traz que os currículos eles não têm foco em fases da vida, como eu comentei. Então, não há discussões sobre saúde do idoso especificamente. Mas ainda assim, ela diz que os estudantes acabam aprendendo na prática como trabalhar com essa população. E sobre educação permanente, o relato dela é que a prefeitura tem focado muito nos enfermeiros e nos médicos e que o farmacêutico tem ficado distante desse processo de educação permanente. Então, pouco tem se visto de oferta de capacitação para esse profissional aqui na prefeitura de Florianópolis. Durante o mestrado, eu fiz uma coleta de dados com estudantes egressos do curso de Gestão da Assistência Farmacêutica, que foi uma proposta do Ministério da Saúde em parceria com a UFSC, de educação permanente para os farmacêuticos atuantes no SUS, e, consequentemente, que trabalham com população idosa.
Para isso, eu fiz coleta de dados em 10 estados do país. E eu vou trazer aqui duas falas de estudantes que exemplificam o relato da Fernanda. Eu acho que a prefeitura não oferece cursos por falta de recursos, falta de pessoal especializado. Para o farmacêutico, não existem muitas atividades de educação continuada, apoiadas pelo sistema de saúde. Vejo muito para enfermeiros, médicos, agentes de saúde, técnicos de enfermagem, mas não para farmacêuticos. Então, são aqui falas que acabam sustentando o relato da Fernanda, né? E, ou seja, não é só aqui em Florianópolis que acontece isso. Em diversos outros lugares do Brasil, a realidade é a mesma. Embora nós, enquanto farmacêuticos, estejamos diretamente ligados, né, com essa população idosa, porque a gente atende todos os dias, sem exceção, pelo menos alguns pacientes idosos, a gente acaba não tendo muitas vezes a formação adequada que precisa para atuar com esses indivíduos. Eu vou trazer também alguns artigos que eu acabei buscando sobre o tema. Esse primeiro artigo ele tinha como objetivo determinar as lacunas do conhecimento auto-identificadas pelos farmacêuticos comunitários e hospitalares e os padrões de prática de prescrição geriátrica, bem como os fatores modificáveis associados a um melhor desempenho, e também obter a opinião dos farmacêuticos sobre a pertinência e aceitabilidade de diferentes indicadores de qualidade para monitorar e rastrear a entrega de serviços farmacêuticos ideais para a população idosa. Os autores trazem, então, como conclusão, que a maioria dos farmacêuticos eles reconhecem a necessidade de melhorar a educação sobre educação farmacêutica, né, sobre os problemas relacionados principalmente aos medicamentos para idosos, e também dizem que a disponibilização de desenvolvimento profissional contínuo ou educação permanente em saúde no local de trabalho é o primeiro passo para atingir essa meta. E é justamente o que tem faltado, né, no ponto de vista de diversos farmacêuticos. Esse outro artigo aqui, de 2018, também bem recente, teve como objetivo avaliar o conhecimento de médicos e farmacêuticos clínicos sobre a prescrição inadequada para pacientes idosos, sua confiança na prescrição para pacientes idosos e as suas percepções sobre as barreiras para a prescrição adequada nessa população. Aí, como conclusão do estudo, os autores colocam que a maioria dos participantes apresentou conhecimento inadequado e baixa confiança na indicação de medicamentos para idosos. E aqui a gente está falando não só de farmacêuticos, mas também de prescritores médicos. E que a educação continuada em farmacoterapia geriátrica pode ser valiosa para os médicos e farmacêuticos do hospital. Então, aqui novamente é reforçado que existe uma necessidade da educação continuada, educação permanente, nesse tema, né, nesse nicho específico da população. Esse outro artigo, um artigo brasileiro, também bem recente desse ano, ele acaba não focando muito na saúde do idoso em si, mas ele foca nos serviços farmacêuticos clínicos na atenção primária à saúde. Como eu comentei, e a atenção primária basicamente não basicamente, mas atende muitas pessoas idosas, né? É muito comum no dia a dia do atendimento a ter esse público. Então, eu acabei escolhendo esse artigo por isso. Como objetivo desse artigo era analisar, então, os tipos e os benefícios dos serviços farmacêuticos clínicos desenvolvidos na atenção primária. O que os autores trazem é que a atuação clínica do farmacêutico na atenção primária, então, ela contribui para o empoderamento do usuário, o controle de agravos crônicos, a prevenção e resolução de problemas relacionados a medicamentos, ganhos na qualidade de vida e na adesão à farmacoterapia, o que reforça sua posição estratégica como um profissional promotor de saúde. E aí o artigo ainda reforça que a produção científica deve manter esse tema nas suas investigações, buscando a qualificação da assistência farmacêutica aos usuários do SUS. E quais as perspectivas, então? Como eu já falado, os idosos representam uma faixa etária mais crescente em relação ao consumo de medicamentos, né? E por isso, então, é possível que tragam algumas preocupações quanto à qualidade do sistema de saúde e a importância da assistência farmacêutica, principalmente nesse público.
E aí, então, o que a gente percebe com base nesses artigos que eu trouxe, também no relato da Fernanda e dos estudantes egressos do curso de Gestão da Assistência Farmacêutica, é que ainda são necessários estudos a respeito dessa questão. Então, é dispensável alcançar os objetivos com segurança e eficácia, levando à melhoria da qualidade de vida do idoso. Então, ainda que existam vários oportunidades aí de capacitações e cursos privados e de outras entidades, muitas vezes os serviços acabam não se preocupando com esse tipo de coisa e a gente percebe que ainda é uma necessidade do farmacêutico. Então, existe a necessidade de reflexão aí, discussão direta com os gestores, né, para tentar melhorar a capacitação desses profissionais, sanando as dúvidas, né, as demandas que eles têm.